Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Tem que ser com emoção, né? Se não for com emoção, não tá valendo. Tivemos aí esse improviso da internet, tínhamos testado tudo, mas enfim, né? Sempre tem aí as emoções. Então vamos por aqui, por essa sala. É legal que também eu consigo ver vocês, a gente consegue interagir um pouco melhor, né? Então, muito bem-vinda, Fernanda. A Rita também está por aí. Eu acho que eu vou esperar só mais um minutinho, só para ver se alguém mais vai entrar, tá bom? A gente já começa. E de onde vocês estão falando? Fico curiosa para saber de que lugar do Brasil vocês são. Se quiser, pode colocar aí no chat. Boa noite, Lucas, também. Está no modo apresentação aqui, né, para eles. Apresentação também aqui, tá? Você pode começar. Tá, então nós vamos conversando, então. Vamos começar, gente. Então, a gente vai falar sobre esse tema de hiperfoco e performance, né? Como que o nosso estado mental e a nossa saúde como um todo, integral, interferem na nossa produtividade, nossa performance no dia a dia, tá? E esse workshop, ele faz parte de uma iniciativa, né, que eu estou tendo agora de fazer a quarta edição do programa Evolução em Saúde, e eu escolhi esse tema por um momento de vida que eu estou tendo. Então, que bom que você tomou essa decisão na sua vida, nesse momento. São as decisões pequenas do dia a dia de hoje que fazem a nossa impacto na evolução. São as pequenas decisões diárias que constroem a nossa evolução e nos constrói no futuro. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui e fazerem essa decisão na vida de vocês, tá? Eu vou falar para vocês por que eu escolhi esse tema de hiperfoco e performance para a quarta edição desse programa. Então, esse programa é um programa que... Acho que se alguém tentando entrar... Uhum. Nesse, nesse workshop, eu vou apresentar para vocês um programa de evolução e saúde, né, que ele tem esse tema de hiperfoco e performance pelo momento de vida que eu estou vivendo. Eu escolhi fazer um Ironman na minha vida, agora, nesse momento. E isso é que me pediu, né, me solicitou, assim, foi um convite para mim fazer muita pesquisa e estratégias mesmo na minha vida, no dia a dia. Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês. Como que eu fiz para conseguir, no meu dia a dia, ter um hiperfoco e performance, tá? Então, desse projeto, né, do Iron, que eu me propus, eu estou organizando um grande projeto social também, que chama Iron for Change. Eu não vou me estender falando dele aqui agora, mas fica aí já que tem esse projeto, Iron for Change, que em breve eu vou estar divulgando lá nas redes sociais, falando um pouquinho para vocês, tá bom? Então, vamos lá e falar um pouquinho o que é hiperfoco, né? É toda a forma que a gente faz uma absorção completa e mantida em uma tarefa, tá? Isso é uma coisa que a gente vai exercitando, vai organizando na nossa mente, no nosso dia a dia. São 4 características que a gente pode dizer que tem de um hiperfoco, tá? Ele é induzido por engajamento na tarefa. Sabe aquele estado de flow que você entra, assim, que você nem vê as horas passar? É isso que é o engajamento, assim, do hiperfoco. É aquilo que você tá, é como se fosse uma criança brincando, sabe? Assim, que às vezes você chama ela e ela nem percebe que tá. Esse é o engajamento do hiperfoco que tem na tarefa, tá?
é um estado intenso e sustentado por um tempo. A gente vai ver que esse estado de hiperfoco, ele exige muito da nossa cabeça. Então, ele não é uma coisa que dá para a gente sustentar o tempo todo no dia a dia. A gente tem que se programar para ficar um determinado tempo exercendo uma determinada tarefa bem definida com hiperfoco, tá? Isso vai garantir que você esteja o tempo todo em hiperfoco. Você começa a ter uma diminuição dos ruídos externos, né, ao seu redor. O que não é relevante para a tarefa que você está fora da sua área de atenção. E seu desempenho na tarefa, por isso, melhora, certo? Porque você está ali sem muitos distratores. Então, essa é a característica de um hiperfoco, né? Recapitulando. Então, a gente tem uma imersão na tarefa, um estado intenso de um determinado tempo, e a gente tem diminuição desses estímulos externos, dos ruídos, dos nossos distratores, e a gente tem um melhor desempenho da tarefa por isso, certo? A gente usa esse termo hiperfoco também em alguns casos um pouco mais patológicos, assim, né? Não eurítmicos, assim, né? Que são uma falha na autorregulação da atenção. Por quê? Porque a atenção, ela tem que ter um equilíbrio. Quando a gente fica muito, alguns casos, né, de autismo, TDAH, algum caso de esquizofrenia, a pessoa tem muito foco ali numa atividade, e isso também não é uma coisa que traz um benefício só, né? Às vezes as pessoas acabam tendo um rendimento, sendo muito boas em alguma coisa por ter essa característica, mas ela acaba não tendo no seu dia a dia, na sua vida como um todo, na sua rotina, uma coisa boa, certo? Então, a gente tem que pensar que um hiperfoco, de forma saudável e equilibrado, ele consegue manter a sua rotina físico, de projetos, de pessoas ao seu redor, de um sono, de leituras. Isso que é um hiperfoco saudável, tá? E como conseguir isso sem o uso de medicações, que na verdade não muda comportamento e hábitos. São medicações que são só sintomáticos, né? Que não, nada contra as medicações, muitas vezes elas são importantes, mas elas não devem ser pensadas unicamente como uma solução, né? Como a única solução do processo. Então, a gente tem que pensar o hiperfoco como uma rotina saudável, tá? Multifatorial. Então, como que eu vivo esse hiperfoco na minha vida? Eu falei para vocês que eu tive que fazer aí várias estratégias, várias pesquisas mesmo, testes comigo mesmo, né? Pesquisei sobre biohacker, como performance, e tem algumas coisas que são bem importantes, assim, que eu trouxe aqui pontuados para você, né? Trouxe 2 livros aí que foram de cabeceira, né? Esse do Daniel Goleman, Foco, e do Hiperfoco, do Chris Bailey. Assim, são 2 referências, vocês acham podcast, leitura de audiobook, dá para achar fácil esses livros. E são 2 referências interessantes, tá? Mas o que eu acho legal da gente falar, assim, no que eu coloco na minha rotina, que eu achei a questão do planejamento. Então, eu planejar a minha alimentação, planejar as minhas tarefas, planejar, né, a curto, médio e longo prazo, no meu caso, os treinos, mas para você que você pode ter outros objetivos de hiperfoco, pode ser um hiperfoco de emagrecimento, ou de passar em um concurso, ou dar um gás profissional, ou pessoal, vestibular. Depende do seu foco, você vai criar o seu planejamento. Mas esse planejamento tem coisas que são um pouco para todo mundo, né? Assim, alimentação, as tarefas, ter planeado, assim, a médio, curto e longo prazo, isso te ajuda muito. Eu gosto bastante de a gente pensar nossas rotinas matinais, como você acorda, porque isso é uma coisa que vai impactar o seu dia como um todo, como você acorda. Você fazer as suas limpezas matinais,
você fazer o seu processo de visualização do seu dia, fazer os seus crias, ter uma rotina que você entenda, né, conectar com a sua crença, com o que você acredita. Isso é bem importante. Outra coisa bem importante é rotina. A gente vai ver, gente, que as pessoas que mais performam, na verdade, elas têm uma vida bem, como eu gosto de dizer, bem pobre, no sentido de ser bem rotineiras, assim, não tem muitas novidades. Isso é uma coisa que elas aprendem, né? Porque o nosso cérebro, ele é muito mais propenso a gente querer novidades do que fazer a mesma coisa sempre. E performar, muitas vezes, é você fazer a mesma coisa sempre. E isso é uma coisa que a rotina vai nos dando, né? Então, é importante você construir uma rotina. Só deixa eu ver aqui, acho que tem gente querendo entrar. Deixa eu aceitar aqui a Karina. Bem-vinda, Karina. Vamos lá. Nós estamos aí começando já. Que você construir uma rotina mesmo, uma rotina de sono, uma rotina de alimentação, uma rotina de tarefas, uma rotina das suas relações, uma rotina do seu exercício, tudo isso é bem importante, tá? E é importante também você ter ferramentas de avaliação da intenção da sua atenção. O que é isso, intenção da sua atenção? Pense assim, ó, muitas vezes no nosso dia a dia, a gente está com a atenção dispersa. A gente não está com a atenção focada numa intenção, né? Então, eu tenho a intenção de estar aqui com vocês fazendo essa apresentação. Nesse momento, a minha atenção, ela tem uma intenção. A minha atenção tem uma intenção. Agora, se eu estiver ali no WhatsApp ou, né, fazendo qualquer coisa e tal, qual que é a intenção da minha atenção? Aí é um momento que você começa a perder tempo, né? Assim, desfocar, vamos dizer assim. Então, você ter ferramentas que a gente vai poder aprofundar um pouquinho isso lá no programa, de como a gente construindo isso no nosso dia a dia, né? Então, assim, quais são os benefícios que a gente pode ter de ter um hiperfoco e performance? O nosso cérebro, ele valoriza aquilo que ele vê um benefício, tá? Se você não vê um benefício em alguma coisa, seu cérebro não vai se motivar. E a gente é aquilo que a gente ingere, né? A gente ingere tanto de alimento como ingere de informação, naquilo que a gente foca. Então, fica aí essa reflexão, né? No que você está se focando? No que você escolhe se focar hoje vai te construir no futuro, certo? Então, quais são os benefícios? Mutar o microfone de alguém. Deixa eu mutar aqui o microfone de alguém, calma aí. E quem que é? Da Karina. Pronto. Então, quais são os benefícios que a gente tem se a gente consegue construir, né, no nosso dia a dia, no nosso corpo, mente, um hiperfoco? A gente tem mais tempo livre, porque nós vamos fazer as nossas tarefas de forma mais otimizada, né? A gente se sente mais realizado, mais produtivo. A gente sente que tem uma organização, um planejamento que está acontecendo. Isso dá uma sensação mesmo de autovalia, de autoestima diferente, né? A gente tem a sensação que a gente pode aprender mais sobre isso, né? Sente menos cansado, porque o tempo que a gente tem para realizar as coisas são menores. A gente tem os ciclos de ganhos positivos nesse processo, né? Porque você começa a sentir mais produtivo, você começa a sentir mais valorizado, você começa a sentir que a sua vida está rendendo mais, você vai aumentando a sua autoestima, então você entra num ciclo de ganhos positivos, né? De autovalia. E você tem também menos gastos energéticos, e você vai gastar menos energia, tempo para fazer uma determinada tarefa.
né? Isso te permite construir um lifestyle e mexer na sua autoestima, certo? E dá essa sensação que realmente é, né, um fato real, de você deixar de procrastinar. Então, aquela sensação de que, nossa, eu tenho coisas para fazer e parece que eu estou enrolando, isso vai diminuindo no seu dia. Você consegue ir lá, focar, fazer acontecer, né, de uma forma mais performática mesmo. Isso vai te dando uma sensação de autovalia, de autoestima, de produtividade, né? E esses são os grandes benefícios que a gente pode dizer, assim, de você ter um hiperfoco e performance. E quais são os desafios da gente fazer isso, né? Porque falando assim, parece, tudo bem. Eu peguei aqui só para logar, mas... Microfone aberto aí. Oi, Lucas, quer falar alguma coisa? Ok. Ativar o som. Fechei. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, e por que a gente não faz, né? Assim, qual que é o desafio, a dificuldade da gente fazer isso na nossa vida? Ele está abrindo os microfones. Fechado. Porque a gente tem que reprogramar o nosso cérebro, né? Tudo que é um hábito, a gente cria caminhos neuronais no nosso cérebro. Isso não é uma coisa tão fácil da gente reorganizar. Esse é um grande desafio, né? Do reprogramar o nosso cérebro. Então, onde você coloca o seu foco, você cria um pensamento, que cria um sentimento, comportamento, que vai impactar em resultados, na sua motivação, que vira um foco. Esse é um loop que a gente tem, né? E isso é um estado mental que a gente vai construindo e exercitando. E a minha ideia no programa, que eu vou falar mais para frente para você, é ajudar você nesse desafio de reprogramar o seu cérebro. Tá? Então, entendendo um pouquinho dessa fisiologia cerebral, né? Assim, o que acontece no hiperfoco, por que a gente pode pensar, né, essa questão de forma bem organizada e estratégica mesmo, assim. A neurociência, a psiquiatria, várias áreas de estudo vem estudando, né, assim, o foco, a performance, os sistemas dopaminérgicos, de neurotransmissores, e o cérebro, ele é dividido em algumas partes, sabe? Então, a gente tem ali uma parte do cérebro que a gente chama mais de primitivas, mais primitiva, assim, tem a ver com as nossas emoções. E quando a gente pensa na fisiologia, a gente tem, assim, muitas vezes, um fluxo de pensamento ascendente que vem de regiões mais primitivas do cérebro, que são pensamentos mais ligados às emoções, a parte mais de desejo, e esses pensamentos não são muito controlados, né? E também tem um fluxo de pensamentos descendentes que vem do córtex para o resto do cérebro. E isso é uma forma que a gente pode ir modulando e organizando, que vai ter um impacto no nosso comportamento, tá? Um desses sistemas é o circuito de recompensa. A recompensa é uma forma da gente também ir organizando o nosso sistema dopaminérgico, principalmente, tá? A dopamina é um neurotransmissor cerebral que tem a ver com o prazer. Ali, ó, falando do córtex pré-frontal, núcleo accumbens e área tegmentar ventral. São áreas do cérebro onde temos aí um fluxo desse sistema dopaminérgico, tá? O sistema dopaminérgico, ele é modulado, ele é modulável, né? Então, uma das ferramentas que a gente pode ter no nosso dia a dia é fazer coisas para modular esse sistema. O que seria? Sistema de recompensa.
Então, se eu tenho um hiperfoco, e eu sei que se eu ficar um determinado tempo X ali fazendo aquilo, e depois eu vou ter uma recompensa no final, que é a realização daquilo que eu me propus, eu vou modulando esse sistema e vou tirando do meu aprendizado errado esses desejos e prazeres imediatistas, entende? Ah, não, mas se eu levantar agora e ir lá comer o negócio, eu vou ficar feliz. Se eu levantar e sair, eu vou ficar feliz. Se eu beber, eu vou ficar feliz. Sabe, esses prazeres que não tem um esforço antes. E é assim que a gente vai modulando o sistema dopaminérgico, tá? E daí a gente pode pensar em ferramentas no dia a dia para a gente ir construindo isso. Então, eu quis trazer para vocês um pouquinho da questão da fisiologia do cérebro para a gente ter um pouco essa noção de como é possível uma fisiologia mesmo, que é possível a gente aumentar a nossa performance. Mais uma pessoa entrando aqui com a gente. Bem-vinda, Graciele. Eu não vou me estender. É que o nosso cérebro, ele é um sistema em equilíbrio e dinâmico, né? Que ele pode ser modulado. Existe um termo aí muito usado que é neuroplasticidade. Então, através dos nossos estímulos, das nossas formas do dia a dia, hábitos, a gente vai modulando, né, esse sistema nervoso central. E isso impacta na nossa performance, né? Nosso hiperfoco, é possível a gente pensar em modular hiperfoco por causa dessa característica do sistema nervoso central. Eu trouxe aqui 2 vitaminas que são, assim, imprescindíveis quando a gente fala de sistema nervoso central, né? Quando a gente pensa em atividade cerebral, aumentar a nossa performance, que é a B12 e o folato, né? Que é a B9. Pode ser que muitas de vocês, mulheres, já devem ter tomado, ou devem ter ouvido falar da importância de tomar ácido fólico quando a gente está grávida. Por quê? Porque o ácido fólico, ele entra na formação do tubo neural, que é uma estrutura cerebral do bebê. Quando a gente pensa em sistema nervoso central. E a gente pode ter elas em alimentos e também em suplementos, né? Via oral ou injetável. A metilcobalamina, que é um dos vitâmeros, um dos vitâmeros, vou botar aqui. Pela setinha aqui. Aqui. Um dos vitâmeros, né? O que é vitâmero? É a forma disponível da vitamina. Que a gente tem, que é uma das melhores formas da metilcobalamina, ela pode ser injetável ou oral, só que a forma oral, ela não é muito biodisponível. Então, a gente opta por fazer ou sublingual, pastilha sublingual, ou intramuscular, tá? E ela também participa da ativação da B9. Então, quando você toma B9, é importante você tomar a B12 também. Porque se você tiver com falta de B12, você não vai ter a B9 ativa, né? O ácido fólico. A gente encontra em beterraba, espinafre, os alimentos bem folhas verdes, escuras. Então, é uma vitamina bem importante da gente pensar no nosso dia a dia de ter ela suplementada ou ingerida, tá? Quando a gente pensa no nervoso central. Eu vou voltar um pouquinho aqui, que eu achei que eu tivesse colocado aqui, não coloquei, de um outro suplemento que eu acho bem importante quando a gente pensa no sistema nervoso central, que é o ômega 3, tá? E também a coenzima Q10. Então, alguns suplementos, eles são considerados nootrópicos, tá? O que são nootrópicos? São substâncias que têm ação no sistema nervoso central.
E isso traz uma ativação. São opções que nós temos para pensar em uma otimização do sistema nervoso central sem ser por medicamentos, né? Vyvanse, Ritalina, esses medicamentos que trazem um processo de dependência e que mexem de forma sintética e artificial com nossos neurotransmissores. Algumas situações eles são importantes, mas hoje a gente tem uma balianização, né? Assim, de qualquer pessoa usa esses remédios. Não acho uma boa opção. De forma tão banal, assim. Então, eu trouxe aqui sobre um livro também, que chama Jeito Harvard de Ser Feliz. Porque, na verdade, o que a gente pensa, quando a gente pensa em performance e hiperfoco, é a gente aumentar a nossa felicidade, né? A nossa satisfação. E nesse livro ele fala assim, tem 5 atividades que deixam as pessoas muito felizes, assim, ele, né, coloca por ordem decrescente. Ouvir música, jogar, falar e investir em relacionamentos, fazer um exercício físico e fazer amor. Quando a gente está imerso nessas atividades, a nossa capacidade de hiperfoco é muito grande. Por quê? Porque a gente tem uma satisfação de estar naquele momento, né? Então, quando a gente está com alguém num momento especial, tal, a gente está inteiro ali. Não é difícil de manter, né, o hiperfoco. E ele dá 3 dicas também do livro, assim. Fala que para você relembrar 3 coisas que você se sente grato no final do seu dia, tá? Essa é uma dica. De você ir trabalhando esse modo de trazer a sua presença, tá? De que você registre por escrito, no final de cada dia, uma boa experiência que você teve. E que você faça meditação. Então, aí no livro, ele vai trazendo coisas simples que a gente pode colocar no nosso dia a dia, que vai nos trazendo esse estado de presença e de mais conexão mesmo, que ajuda nesse hiperfoco, tá? Pode parecer meio estranho, assim, porque hiperfoco, ele é um estado mental focado em uma tarefa definida, mas para isso acontecer, você também tem que ter um background de coisas, né, organizada no seu interior, que passa por essa questão da satisfação, da plenitude, da presença. Então, essas 3 dicas do livro, ele traz nesse sentido de você ir construindo no seu ser, na sua mente, no seu estado, né, como um todo, esse modo de ser na vida, assim, né, de presença, de gratidão, de você conseguir reconhecer as experiências que você teve, certo? Então, falando um pouquinho aí daquilo que eu citei lá atrás, né, dos nootrópicos, quais são os suplementos que a gente pode trazer que tem impactos cognitivos no nosso sistema nervoso central, né, nosso cérebro. A gente pode falar de 5 grandes funções, tá, desses suplementos. Ou ele vai fazer o equilíbrio dos neurotransmissores, que são lá dopamina, serotonina, GABA. Esses neurotransmissores, eles impactam muito no estado e eficiência do nosso cérebro. Então, alguns nootrópicos fazem isso, né, equilíbrio desses neurotransmissores. Outros vão ajudar no fluxo cerebral, no fluxo sanguíneo, né? Então, a gente tem aí veias, artérias e veias que levam e trazem sangue para o sistema nervoso central, e depende da dilatação periférica, da barreira hematocefálica, tem vários fatores que interferem no grau de equilíbrio dessa circulação cerebral. Tem algumas substâncias que ajudam. Também no processo inflamatório do cérebro. Então, no cérebro nós temos vários tipos de células, não são só neurônios. Nós temos células da glia, temos mastrócitos, temos vários tipos de células e algumas delas são responsáveis pelo sistema de inflamação. Então, o cérebro que é inflamado, ele é mais lento.
ele é propício a ter doenças neurodegenerativas, né? Então, hoje a gente sabe que algumas doenças como Alzheimer, Parkinson, um cérebro inflamado tem mais risco de ter essas doenças, certo? E também alguns modulam a transdução dos sinais neuronais, que é a comunicação entre os neurônios. Eu escolhi aqui algumas plantinhas, alguns fitoterápicos, né, que é bem conhecido, que são nootrópicos. Um deles é o alecrim, né? Acho que muitos já devem conhecer, fica bom no peixinho aí, ou mesmo um chazinho de alecrim. O alecrim, ele aumenta a acetilcolina. A acetilcolina é um dos principais neurotransmissores que nós temos relacionado ao aprendizado. Então, quando a gente tem dificuldade de retenção de memória, de aprendizado, a gente pode pensar na acetilcolina como um dos neurotransmissores. Unha de gato é um anti-inflamatório e também aumenta a acetilcolina. Unha de gato é usado muito como chá. A centelha asiática ajuda na ansiedade, porque quem tem TDAH, dificuldade de prestar atenção, né, tem um estado aí de ansiedade, assim como a erva cidreira também ajuda na ansiedade, e aumenta o aumento do foco, tá? Então, 2 chazinhos aí bem legal. E o meu queridinho, que é o cacau. Gente, eu gosto muito do cacau, ele modula esse processo de neurotransmissores, ele é um ótimo estimulante, ele tem um pouquinho de cafeína também, mas ele faz um efeito um pouco diferente do que da cafeína que a gente encontra no café. Ele também tem muitos antioxidantes, anti-inflamatório. Eu gosto muito do cacau, mas o cacau 100% feito bem artesanal é melhor. Então, trouxe aí esses cinco queridinhos aí. 5 plantinhas lindas. O alecrim, a unha de gato, a centelha asiática, a erva cidreira e o cacau. Tem alguma dessas que vocês não conheciam ainda? Pode deixar uma observação aí para mim. Outros suplementos que a gente também tem um desempenho cognitivo, né? O ômega, que eu falei lá, o ômega, a gente tem o PEA e o DHA, né? As duas substâncias. DHA, que tem ação do sistema nervoso central. A curcumina é o princípio ativo que a gente encontra na cúrcuma, né? Naquela de tubérculo, bem laranja. A curcumina é um ótimo anti-inflamatório. Ele ingerido com perpirina, que a gente encontra na pimenta preta, ajuda na absorção, tá? Outra é a colina, fosfatilserina. A colina é muito encontrado no ovo, tá? Acetilcarnitina, creatina, teanina, Bacoba munieri. Bacoba munieri é uma plantinha também, ela é bem legal, né, nos casos de ansiedade, ele regula o sistema nervoso central, assim, como um todo, tá? Ginseng também, um ativador. Daí eu já tinha falado dessas informações, a metilcobalamina é ruim, né, na forma oral, participa da ativação da B9. Já falei isso para vocês. E a metilcobalamina, a B9, a B12, a gente encontra no mercado várias formas de apresentação, né? Mas a metilcobalamina é a forma ativa e melhor da gente consumir a B12. Agora, sem ser suplementos e alimentos, assim, né? O que mais que a gente tem de estratégias que impactam no nosso hiperfoco? A qualidade do nosso sono, isso é bem importante, rotina de sono, isso é uma coisa que a gente vai conversar bastante, né, identificar como que é o seu padrão de sono, quais são as estratégias possíveis dentro da sua realidade, tudo isso é bem legal de a gente pesquisar, experienciar, né? O banho gelado é um super ativador do sistema nervoso central.
né? Como se fosse pequenos estresses que a gente vai dando para o nosso corpo. Esses estresses, por exemplo, o jejum. O jejum também é um pequeno estresse, uma estratégia bem legal que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, que ativa o foco. Evitar o excesso de cafeína, porque a cafeína ela tem um efeito rebote, né? Ela tem um pico, tal, mas depois ela cai. Por isso eu gosto bastante do cacau no lugar da cafeína, tá? Evitar a bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica, ela mexe no sistema GABAérgico, ela dá uma anestesiada, e sempre falado a longo prazo, né? A longo prazo, uma grande quantidade e tal, também vai tendo um efeito no sistema nervoso central. Os alimentos refinados e açúcares, esses são, para mim, na minha opinião, os piores, tá? Assim, que a gente vai ter uma dependência mesmo. Para vocês terem uma noção, assim, a gente já sabe que a dependência do açúcar refinado para o sistema nervoso central, para o cérebro, né? Porque qual que é o alimento do cérebro? O principal alimento do cérebro é a glicose, é o açúcar. Na falta do açúcar, ele usa os corpos cetônicos, porque ele sempre vai preferir o açúcar. E se você só tem essa fonte energética para o seu cérebro, ele fica muito dependente. Então, quando você faz um jejum, você tira a glicose do seu cérebro e coloca corpo cetônico, jejuns acima de 20, 22 horas, assim. Então, você evitar os refinados, evitar os inflamatórios, evitar o açúcar, é uma ótima forma de você ajudar na vitalização do seu cérebro, certo? E um outro queridinho é a meditação. Meditação é uma forma de você ir exercitando mesmo o seu foco. Porque o que é a meditação, né, gente? A gente fica ali parado, sem fazer nada, vamos dizer assim, né? Focado na respiração ou no seu corpo, e o cérebro ele fica saindo, ou ele vai para o futuro, alguma coisa que você tem que fazer, ou ele vai para o passado, avaliar alguma coisa, ele fica fazendo esse movimento de escapar, de colocar sua atenção em algum outro lugar. E você, o que você faz na meditação? O exercício de trazer a sua atenção para o aqui e agora, usando como âncora alguma parte do seu corpo, geralmente a respiração, mas pode ser a sensação de alguma outra parte. Então, olha o exercício que você está fazendo cerebral, de hiperfoco. O seu cérebro ele vai sair, né? A sua atenção vai sair, você traz a presença. Sai, você traz a presença. Então, meditar é um grande exercício para você ir construindo essa habilidade do hiperfoco, né? Então, imagine que você tem que ler um texto. Focar no texto, estudar. Então, você começa a ler, de repente, sua atenção saiu. Opa, você volta de novo a sua atenção no texto. Se você tem essa habilidade construída de identificar e voltar, a sua performance é bem maior. Então, essa é a grande sacada da meditação, assim, né? E eu acho que um dos motivos que ela ganhou tanta evidência e valor no Ocidente, assim. Então, eu trouxe para vocês aí essas medidas não medicamentosas, né, para a gente ter como repertório também no nosso dia a dia, tá? Agora, eu quero pedir uma dica, só dou essa dica. Fica até o final, porque vai ter outras dicas de ouro bem legais. E eu vou contar um pouquinho para vocês sobre esse programa, tá? O programa que eu vou abrir de acompanhamento de um grupo restrito de pessoas por 6 semanas. Como que vai funcionar esse programa? Esse programa, eu vou começar a abertura das vendas dele agora, depois dessa nossa conversa, tá? E eu vou contar para vocês tudo como que vai ser agora, essas 6 semanas, estratégias de acompanhamento, tá? É um programa que ele é 100% online, tá? Ele tem hora e local para acontecer, assim, de um cronograma, mas tudo fica gravado. Então,
você pode acessar em qualquer momento que você puder. São 6 semanas de acompanhamento, tá? Quem fizer parte tem acesso a uma comunidade de acompanhamento. Essa comunidade, você acessa as gravações de mentoria, de palestras, de todas as atividades que nós fazemos dentro do programa. E como são 6 semanas, cada semana você tem comigo uma mentoria e uma palestra com um convidado, tá? Então, essas atividades ficam gravadas e você não precisa assistir elas ao vivo ali, né? Online na hora comigo. Você pode assistir a hora que você quiser. Você também tem acesso a 6 aulas de Mahamudra, que é um método de atividade corporal, tá? Não sei se vocês conhecem o Mahamudra, mas a atividade física é bem importante para esse equilíbrio no hiperfoco. A gente vai ter também 30 meditações gravadas, para quem ainda não tem a habilidade da meditação, é uma coisa que eu trago nesse programa, em todas as edições eu trouxe, né, a meditação, e vocês também vão ter acesso às gravações das edições anteriores, tá? Então, qual que é a ideia desse programa, assim, né? Eu quero ajudar você a sair desse piloto automático. Você tenha mais consciência desses gatilhos que são seus distratores, né? Que te distraem. E que você ganhe tempo de vida tendo esse hiperfoco. Eu vou te ajudar a construir uma rotina mais saudável, né? Isso ao melhorar a sua performance na vida como um todo, né? Mas isso também, assim, sem muito estresse, sem técnicas milaborantes, sem você ter que trocar todos os seus prazeres, renunciar a uma vida. Não, são técnicas e estratégias, muitas vezes simples, que você pode aplicar no seu dia a dia para você ir construindo essa mentalidade de hiperfoco, tá? É uma coisa que não é para você só ficar 6 semanas ali comigo, mas sim de você construir, adquirir essa habilidade no seu corpo, tá? Então, deixa eu contar um pouquinho para vocês, assim, de que lugar eu estou falando, né? Por que eu trago esse assunto? Por que eu tenho uma certa propriedade, né, assim, para falar disso? Por muito tempo eu vivi de um jeito como talvez você esteja vivendo hoje, assim, né? Correndo atrás do tempo, me sentindo cansada fisicamente, mentalmente, frustrada, me sentindo que não estava produzindo, sentindo que parece que a vida estava passando e eu não estava plena, né, nos meus dias. Chegou um dia que eu falei, não, hoje chega. Hoje eu tenho que fazer alguma coisa diferente para me dar uma reviravolta, assim, né? E daí eu resolvi fazer esse processo de ir atrás desse conhecimento de hiperfoco, performance, né? E teve muito a ver com o meu processo do Iron que eu estou vivendo no momento, porque eu tive que conciliar no Iron toda a minha rotina de médica, minha rotina de coisas que eu faço de lançamento, ou rotina, né, de outros projetos que eu estou, e mais o Iron. Então, assim, bom, calma aí que eu preciso criar estratégias aí para me conseguir render mais nessas 24 horas. E é isso que eu quero passar nesse programa para vocês, tá? Foi aí que esse jogo mudou para mim, né? Quando eu fui atrás desse conhecimento que eu consigo hoje aplicar em mim mesmo e trazer para vocês. Chega uma hora, né, que a gente sente isso na vida, assim, bom, chega que agora não dá mais, assim, agora eu preciso fazer alguma mudança, preciso virar uma chavinha, né? Essa sensação que a vida nos convida, muitas vezes. E foi isso que eu senti de fazer, assim. E eu fui aplicando esse conhecimento e percebi que
se eu tivesse tido no meu processo um método ou um mentor para me ajudar, eu teria encurtado muito o caminho. Eu teria pegado as dicas, né? Teria me ajudado muito nessa parte prática das trocas inteligentes. Um mentor mesmo, né? Então, isso foi uma coisa que me motivou de colocar tudo isso como um método para ajudar outras pessoas. Agora, o que dá aquele start, né, que faz a gente falar, não, é essa decisão de sair do piloto automático mesmo, né? De entrar e me dedicar e querer muito uma vida produtiva e saudável, né? Isso que eu quis, assim, com tudo isso. Agora, quando eu começo a organizar de forma de conhecimento teórico e aplicar na minha vida, isso me dá um respaldo pelo conhecimento que eu vou tendo de organizar isso e montar um programa para oferecer para vocês, né? Então, o programa Evolução em Saúde da 4ª edição tem esse foco, essa proposta de trazer o hiperfoco e a performance como principal objetivo. E daí, o objetivo de cada um, o programa tem essa intenção de ir construindo individualmente, tá? Não precisa ser na área de Ironman ou de física, né, de performance física. Como eu disse, pode ser uma coisa que você queira fazer na sua carreira, no seu corpo, né, no seu shape, na sua saúde, alguma doença que você queira olhar para ela de forma mais intensa agora, ou mesmo na relação, né? Então, o hiperfoco, ele é bem abrangente, que pode ser considerado. Então, o PES, ele é o conjunto de muitas habilidades que eu tenho durante a vida, né? Eu comecei a aplicar mais profundamente a questão do hiperfoco agora com essa minha rotina do Ironman, que eu comecei no começo do ano, mas tudo que eu uso aqui com vocês é um compilado de toda a minha formação como psicóloga, médica, triatleta, várias das minhas experiências que eu juntei tudo para fazer essa proposta para vocês. Então, são anos de estudo, é muita pesquisa, que eu tenho mesmo a vontade de levar isso para mais pessoas, para ajudá-las a atingirem seus objetivos, a serem a sua melhor versão, certo? Então, eu vou apresentar para vocês agora como que é essa proposta, tá, do programa. Então, se você quer sair do seu piloto automático, ter uma vida mais consciente, produtiva, saudável, que você tenha horas mais livre, eu tenho o prazer de ter você na 4ª edição do programa Evolução e Saúde. Essa é o nosso objetivo, tá, nessa edição. Ajudar você a viver a vida que você quer e que você merece, né? Mas para isso a gente precisa de estratégia, muitas vezes. Mas esse programa, ele tem 2 pontos, assim, importantes. Eu só abro ele 2 vezes no ano, tá? E bem nas estações de transição. Tem uma questão simbólica para mim aí, né? É um programa que ele pede mudanças, transformação. Então, essa energia do outono e da primavera, que são as 2 estações de transição, eles têm nessa proposta, então eu só abro o programa 2 vezes no ano. Eu quero comigo pessoas comprometidas, que estejam realmente com vontade de fazer transformações. Por quê? Porque as vagas são limitadas, são só 25 vagas. Isso não é marketing, tá, gente? São 25 vagas mesmo, assim. Por quê? Porque todo mundo passa em consultas individuais médicas comigo.
Então, eu preciso ser um número de pessoas que eu consiga dar conta dessa dinâmica, né? É um plano personalizado de atendimento. A mentoria, o programa, ele é coletivo, mas a gente faz um trabalho muito individualizado, né? E eu vou deixar as inscrições abertas também aí essa semana até o começo do programa. Então, não tem muito tempo para se inscrever, né? É isso que eu queria pontuar para vocês, esses 2 pontos, que é importante, né? Que não consigo abrir muitas vagas, porque é um programa bem personalizado, e ele só abre 2 vezes no ano. E provavelmente a 5ª edição não vai ser essa mesma temática, não sei ainda, né? Então, assim, se você é uma pessoa que está comprometida com o seu processo, quer sair desse piloto automático, quer ter mais performance na sua saúde, performar no seu hiperfoco, na sua rotina, esse programa é para você. Você está no lugar certo, tá? Vem comigo que eu vou te ajudar nesse processo. Eu te garanto que acho que é a melhor experiência que você pode ter para conseguir esse projeto. Tá? O que eu vou te entregar durante essas 6 semanas? Nós teremos uma mentoria semanal e uma palestra semanal. Então, no total, são 6 mentorias comigo e 6 palestras com convidados, tá? Tudo isso fica gravado, você tem acesso por 1 ano, tá? Se você não pode assistir essas mentorias e palestras no horário que a gente tem lá do nosso cronograma, tudo bem, assiste depois. Se você tiver alguma dúvida, a gente pode conversar num grupo do WhatsApp exclusivo, tirar suas dúvidas, não tem problema. E o conteúdo, né, desse programa, assim. Primeira coisa é a gente identificar durante a nossa consulta individual quais são as suas metas e propósitos que você quer participar desse programa, tá? E a cada semana, durante as nossas mentorias e as palestras, eu vou te entregando conhecimento e te dando dicas de trocas inteligentes para você aumentar a sua performance durante o dia, né? Eu vou te entregando aos poucos, porque são coisas que a gente tem que ir organizando no nosso cérebro, né? Vou organizando no nosso dia a dia. Então, não adianta eu vomitar tudo para você, as informações, mas sim ajudando você dentro da sua realidade, a ir incorporando isso, né? Por exemplo, uma coisa bem importante dentro do planejamento, assim, quem passa pelo autoconhecimento, é você identificar os seus distratores, né? O que te distrai no dia a dia. Então, você tem lá o seu objetivo. Por exemplo, meu objetivo é estudar para um concurso, por exemplo. O meu objetivo é performar melhor no mercado financeiro. Eu pegando alguns exemplos, assim, né, de pacientes, pessoas que eu acompanho. Meu objetivo é performar melhor no esporte. Então, quais são as coisas que no seu dia a dia te boicotam, né? Quais são os hábitos que você precisa mudar para performar melhor? E como ir organizando isso mentalmente? Então, um dos objetivos do conteúdo que eu vou te entregando é esse, tá? Uma coisa que eu gosto também, assim, é de trazer um pouquinho de conhecimento da minha área, né, mais médica mesmo, técnica, assim, porque eu acho que quando você conhece um pouco, te ajuda a compreender a importância de praticar aquilo. Então, eu quero trazer para você um pouco de informações sobre os neurotransmissores, como modula os sistemas GABAérgico, dopaminérgico, tá? Eu te dou orientações sobre alimentos e suplementos que melhoram esse processo de concentração, que são os nootrópicos. Se você tem dificuldade para dormir, né, vou te orientar como que você pode fazer coisas no seu dia a dia, durante o dia até, né, que ajuda na sua noite.
você vai entender, de fato, como é ter uma rotina focada e de performar. Porque quando a gente fala em performar, ter hiperfoco e aumentar nossa performance, nós estamos falando de uma rotina, tá? Essa é a real biohacker, assim. É a real forma de você aumentar e evoluir no processo. Não adianta pílula mágica, tá? A ideia do programa não é te oferecer uma pílula mágica que resolva tudo para você. Então, o que mais eu vou te entregar no programa? Tá? Além disso tudo que eu falei para vocês, das 6 mentorias, das 6 palestras, das meditações, das orientações nutricionais, da avaliação metabólica endócrino-nutricional que a gente faz, de estabelecer com você metas e objetivos específicos, né? Eu ainda tenho alguns bônus para vocês. Então, o primeiro bônus que eu consegui é um desconto bem legal na Essential. Vocês conhecem a Essential, que é uma empresa, né, de suplementos e manipulados. Então, quem se inscrever num programa vai ter 25% de desconto nos produtos da Essential, tá? Eu também estou abrindo para vocês, como um bônus, segundo bônus, o acesso aos conteúdos das edições anteriores. Isso é bem legal, gente. Ali tem conteúdos incríveis, com outros médicos, com ginecologista, com dermatologista, com farmacêuticos voltados à fitoterapia, tem pessoal falando de meditação, tem educador físico dando várias orientações, até pessoal do mercado financeiro tem ali gravações. Então, eu estou abrindo para vocês o conteúdo das edições anteriores. Vocês também vão ter acesso. Vocês também vão ter acesso ao grupo exclusivo de alunos, né? Ali a gente consegue um contato direto entre você, para tirar dúvidas. Também tem a troca legal entre os colegas e você. E trocar ideias do processo, de conhecimento, com pessoas que estão passando pelo que você está passando. Isso te enriquece muito no processo, né? E daí tem aí um bônus a mais para quem se inscrever nas próximas 24 horas. Então, para você se inscrever até amanhã à noite, que horas são agora? Até amanhã às 22, vamos pôr. Você vai ganhar também uma mentoria comigo durante o processo, tá? Uma mentoria individual. Então, além das 6 mentorias que nós vamos ter semanais em grupo, que ali você também pode trazer as suas dúvidas e tal, se você quiser um momento mais particular, individualizado comigo, você vai ter, nesse momento, uma mentoria comigo durante as 6 semanas, só se você se inscrever nas próximas 24 horas. Então, lembrando, quem se inscrever nas próximas 24 horas, além de todos esses bônus que já falei até agora, 25% da Essential, conteúdo das outras edições do Programa Inclusão em Saúde, acesso ao grupo exclusivo de alunos, né, para a gente trocar, também vai ganhar um momento de mentoria individual comigo. Tá? Gente, esses são os bônus que eu estou trazendo aí de coração para vocês. E agora eu gostaria de falar para vocês um pouco, né, de como vai funcionar isso, assim. Qual que é o valor que isso tem, né? Se eu fosse colocar o valor da minha consulta médica individual que vocês vão ter, mais as 6 mentorias, né? E mais todos esses bônus, isso com certeza daria mais de 3 mil reais. Né? A ideia desse programa é que eu consiga trazer de forma mais acessível o que eu faço como médica. Né? Então, eu quero trazer para vocês esse programa num valor muito especial, tá? E daí eu imagino que vocês devem estar se perguntando, mas quanto que vale isso? Né? Se só a consulta médica com as mentorias valem mais de 3 mil reais, quanto que vai estar cobrando por isso? Assim? Então, quando você faz um investimento, você aplica um dinheiro em alguma coisa que
vai te trazer um retorno, você não está gastando, né? Você está investindo. Isso é muito diferente uma coisa da outra. Então, o investimento que você vai fazer são 12 vezes, você pode escolher pagar até em 12 vezes, tá? De R$ 202,38. R$ 202,38, até em 12 vezes. Isso no cartão, para uma plataforma super segura, que é o Mercado Pago, tá? Você pode parcelar em menos vezes também, você escolhe lá, vê como que vai ser as parcelas, mas se você escolher fazer o pagamento à vista, tem um baita desconto aí que fica 1.997, tá? Esse é uma forma que eu consigo facilitar para vocês aí, para quem consegue decidir agora já. Esse valor é um valor, assim, que eu acho justo, primeiro de tudo, né? Porque inclui o meu tempo, o meu conhecimento, toda a minha dedicação, da minha equipe também, todo o conhecimento prático que eu acumulei durante a minha jornada, tudo que eu tive que testar no meu próprio corpo, né? Todas as minhas horas de estudo. Então, eu acho um valor justo, assim, né? Justo porque eu estou facilitando para quem tem que ter acesso ao meu modo de trabalhar como médica dentro do programa, né? E também de valorizar todo o investimento pessoal e da minha equipe. Então, recapitulando, à vista, 1.997, e se for a prazo, você consegue parcelar até em 12 vezes 202,38 no cartão ou também no boleto à vista, tá? Esse pagamento é feito pela plataforma, pelo Mercado Pago. Já já vocês vão receber um link, tá? Lá no grupo do WhatsApp, para vocês entrarem. É uma plataforma segura, confiável, vocês já conhecem, né? O Mercado Pago. Tem a opção Pix, boleto, 2 vezes no cartão, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar lá no grupo, eu e minha equipe respondemos, tá? E a partir de agora você já pode fazer a sua inscrição, tá? E assim que você finalizar a sua inscrição lá no Mercado Pago, você vai ser direcionado para o link do grupo dos inscritos, exclusivo das pessoas que estão inscritas no programa. Daí, a partir daquele grupo, a gente já começa a interagir, tá? Vamos lembrar, gente, qualquer dúvida, pode mandar lá no grupo, que eu e minha equipe, a gente responde, e são só 25 vagas, tá? Não são mais vagas mesmo, isso eu garanto para vocês, assim, porque tem a ver com o tempo que eu tenho disponível para conseguir atender individualmente cada um de vocês, tá? Você consegue fazer a sua inscrição até o dia 2 de abril, mas lembrando que quem fizer nas próximas 24 horas vai ganhar uma mentoria comigo, individual. Acho que vale a pena, gente, porque durante o processo vai ter vários momentos aí que você pode sentir essa necessidade de troca mais individualizada, certo? O risco que você tem de investir, de tomar essa decisão agora, eu digo que é zero, porque eu estou te dando uma garantia de 7 dias depois que o programa começar, tá? Veja bem, o PROCON, ele garante 7 dias depois das inscrições. Então, se você se inscrever hoje, você tem 7 dias para se inscrever, e isso é um direito seu como consumidor. O que eu estou te dando são 7 dias depois que o programa começou. Então, você vai ter acesso às informações ou os conteúdos, vai participar de uma mentoria, vai participar de uma palestra. Ah, não gostei. Tudo bem, pode sair e a gente devolve o seu investimento, sem problemas. Então, risco zero, garantia para você tomar essa decisão e realmente investir em alguma coisa que vai realmente ajudar você a ter um impacto no seu futuro, né? Acho que eu falei tudo. Alguma dúvida que vocês tiverem, estou à disposição.
Então, pensa, se você quer ter realmente uma mudança significativa, sair desse piloto automático, tornar-se mais consciente, de forma mais saudável, mais produtiva, né? E vir comigo nesse processo, isso é muito legal, assim, porque eu senti na pele a necessidade de ter um mentor comigo, né? Assim, se inscreva agora que eu sei que vai ser bem importante aí no seu processo de evolução, tá? Estou bem animada com essa quarta edição, todo o programa Evolução em Saúde, as turmas são muito interessantes, eu aprendo muito também com vocês, e é isso. Eu pensei com muito carinho, tenho feito toda a programação pautada no meu momento de vida mesmo, né, para trabalhar performance e evolução. Vai ser um prazer ter vocês comigo. Então, é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui ou lá no nosso WhatsApp. E vamos finalizando por aqui, então. Obrigado, Karina. Obrigado, Lucas. Obrigado, pessoal. Boa noite.